Fala, cafezeiro! Depois dessa onda fitness aí, até os métodos de preparo entraram na onda. Tem o Chemex gordinho e o Chemex magrinho. Fez dieta, lançaram um novo modelo de Chemex. Chemex Slim? A pergunta é, muda o sabor? O método é o mesmo, não tem nenhuma diferenciação no nome, mas obviamente muda o ângulo, o papel. Vamos pro vídeo e vamos ver se esse regime aí deu resultado. Bom, a gente já falou do Chemex aqui no canal, um método de preparo com origem alemã. Vale a pena você conferir o vídeo que a gente fez falando da história dele e um pouquinho da funcionalidade. Mas hoje eu trouxe aqui dois modelos diferentes de Chemex que hoje são vendidos pensado nas doses servidas. Então a gente tem um Chemex maior que serve mais xícaras e a gente tem um Chemex menor que serve menos xícaras. Mas como a gente pode ver, no visual eles têm diferença na angulação do formato e isso consequentemente dita um outro tipo de extração. E uma outra curiosidade aqui está ligada ao filtro. Esse é o filtro do Chemex maior, que é uma folha de papel quadrada que a gente vai dobrar em 4 e fazer o funil para fazer a filtragem e encaixa aqui no cone. E o Chemex menor já tem um outro tipo de filtro, um filtro bem curioso aí, né? Fala aí o que parece esse filtro, deixa nos comentários. Parece a dona... E esse filtro exige uma certa habilidade aí com prática de origami. A gente tem que saber dobrar ele, ó. Então ele é dobrado no meio. Depois de feito isso, a gente dobra a pontinha aqui. Faz aqui meio que virar um cone e dobra novamente sobre aquela pontinha. E aí sim, você acha a parte tripla aqui e encaixa ele no porta-filtro. Lembrando, uma dica fundamental para o preparo de Chemex é, sempre vai ter uma parede mais grossa, a qual vai ter 3 folhas, seja ele no Chemex maior ou no menor, a gente tem esse lado mais grosso. E esse lado mais grosso tem que ser direcionado para o bico, pois na hora que começar a gerar a filtragem, o líquido quente aqui gera vapor. Se esse vapor não tiver por onde sair, ele acaba impulsionando a extração e isso evita com que a filtragem aconteça. Então esse é um detalhe importantíssimo na hora que você for preparar o seu Chemex aí em casa, não esquece desse detalhe. Mas a pergunta é, esse tipo de filtragem, né, mudando aqui o que a gente vê, nota que é visível, é que aqui a gente tem uma coluna mais plana, então consequentemente a gente vai ter um resultado. E aqui a coluna é mais aberta, então o ângulo de abertura do cone vai mudar totalmente. Então a ideia aqui é fazer um comparativo sensorial de preparo de um Chemex mais fino, mais slim, mais magrinho e o Chemex convencional, mais popular nas cafeterias. Vamos fazer um teste sensorial aqui e a gente vai descobrir qual vai ser o sabor. Aí eu trago para vocês a visão que eu tenho técnica do porquê isso aconteceu. Bora lá! E para preparar o café hoje eu vou usar o blend, que é o... Opa, o Mãozinha tá esperto, cara. Obrigado, Mãozinha. Valeu! Por que eu escolhi o blend? O blend é um café mais equilibrado que a gente tem na linha e ele tem essas características, corpo, doçura, acidez em equilíbrio. E quando a gente faz receitas diferentes com ele, ele tende a destacar um pouco mais do corpo, um pouco mais a acidez. Então aqui a gente tendo o mesmo método, seguindo os mesmos padrões de receita, eu acredito que cada um vai apresentar uma característica diferente com o blend. Então para você que procura um café bem equilibrado em corpo, doçura e acidez, o blend é a opção. Para você que quer fazer diversos testes em casa, eu super recomendo que você vai conseguir ter essa diferenciação nos testes. Ora ele vai ficar mais encorpado, mais ácido, ora ele fica mais equilibrado. Então é um ótimo café para você balizar aí seus testes e fazer as suas receitas e o mais importante, buscar um equilíbrio. Então fica a dica, o blend é ideal para essas técnicas. Então a gente vai seguir uma receita aqui para que a gente tenha igualdade nos testes. A gente vai usar a proporção de 25 gramas de café para 300 de água. E assim, com a mesma moagem no Time More, no clique 27, uma moagem mais grossa, que é necessária para o preparo de Chemex, principalmente por conta
que o filtro é mais grosso, então se a gente usar uma moagem muito fina, tende a entupir os poros do filtro e represar a água, e aí você tem uma certa dificuldade na extração. Dica importante, sempre escaldar bem o filtro no caso do Chemex. Vamos ter uma parede tripla aqui, capricha na água para saturar bem ela. Primeira água. Cobre toda a porção de café e faz uma pequena pré-infusão. Aqui deu 50 gramas de água nessa primeira jogada aí. E vamos deixar por 30 segundos. 30 segundos, volta com a água, perfura o bolo no centro e faz um pequeno círculo para desmanchar todo o blame. E seguimos num fluxo mais lento até 200 gramas. Pequena pausa, equivalente a uns 10 segundos, e a gente retorna com a água para concluir o nosso preparo. Fazendo uma espiral de dentro para fora até chegar a 300 gramas, que é o nosso objetivo da receita. Feito isso, é esperar filtrar. Seguimos a mesma receita no preparo do nosso Chemex magrinho. Feitas as duas receitas, eu já percebi uma coisa aqui na hora de preparar. Aqui eu fiz basicamente pré-infusão mais 2 águas. Aqui, por uma questão de espaço, eu acabei tendo que fazer um arremesso extra. Ou seja, fiz a pré-infusão mais 3 águas após esse arremesso, por uma questão de falta de espaço. No tempo de extração, a gente teve uma diferença de 10 segundos para mais no Chemex fininho. 10 segundos, obviamente pode dar alguma diferença sensorial, mas vamos ver na xícara se é discrepante essa diferença ou não. Vamos fazer com a mesma xícara idêntica para não ter nenhuma diferença no visual, impacto de cor, nada disso. Você deve estar se perguntando por que isso, Gabriel? A gente já fez aqui alguns vídeos no canal que fala do impacto da cor no sensorial, do impacto do formato no sensorial. Então, com essas 2 xícaras aqui, você não vai ter essa diferença. Se você quer uma xícara exatamente igual à minha, essa xícara é uma xícara exclusiva da Nespresso. No site deles, você consegue comprar essa xícara. Então, depois dá uma olhada lá. Bom, vamos lá, vamos na clássica primeiro, depois a gente vai na Slim. Lembrando que o café que a gente preparou, o blend, que ele é equilibrado em corpo, doçura, acidez, retrogosto, puxa mais para a nota de caramelo, baunilha, acidez cítrica.
Para mim aqui ele está entregando corpo, doçura, acidez está um pouquinho mais elevada, só que o corpo também não está tão intenso, tão cremoso assim. Então eu acho que deixou a desejar um pouco no corpo, mas entregou a acidez, a doçura, tá tudo aqui. Eu diria que a acidez está um pontinho mais elevada de acordo com esse café, pelo que eu conheço dele. Vamos ver o outro. Muito diferente. Aqui a gente já vê uma textura mais pronunciada, a acidez diminuiu consideravelmente e tá bem doce. Então a acidez veio só com um toquezinho e deixou mais encorpado. E é possível sentir também que o retrogosto ficou mais presente. Então o método, mesmo fabricante, a mesma ideia, porém devido ao formato do método em si, a gente tem um resultado completamente diferente na bebida. E é fácil de entender quando a gente olha principalmente para o ângulo de abertura do cone de extração. Aqui a gente tem um espaçamento maior e uma determinada pressão para extrair. Agora aqui a gente já tem um espaçamento menor que gera uma pressão completamente diferente. Então isso também foi refletido no tempo de extração. Então a gente consegue entender que conforme o ângulo do método, a gente vai tendo resultados diferentes de extração. Isso se aplica para todos os métodos de preparo de percolação. Aqui no canal a gente já falou de diversos aí que são muito semelhantes, porém o ângulo às vezes muda. Recentemente a gente fez um vídeo falando, por exemplo, do Tornado Barista, que tem um ângulo um pouquinho diferente do V60, e isso já impacta no resultado. Se a gente pegar um coar de exemplo, ele também tem uma angulação diferente. Então tudo isso, gente, entra na parte física da história da extração dos cafés que acabam impactando aqui no nosso resultado sensorial. Então aqui a gente tem dois métodos com o mesmo nome, porém que trazem resultados totalmente diferentes para a xícara de café. Agora, para você que quer saber a minha preferência, eu particularmente gosto de cafés um pouco mais cítricos. Então eu tendo a gostar um pouco mais do Chemex grande. Porém, o menor diminuiu consideravelmente a acidez, mas deixou um retrogosto, um sabor residual muito bom, né? Então, para você que quer um gostinho de café prazeroso no retrogosto, talvez essa aqui seja a opção. Aqui o retrogosto já é mais breve, ele vem com acidez e não deixa tanta lembrança assim. Minha preferência, me gera a sensação que esse café aqui eu consigo tomar um volume maior. Aqui uma xícara talvez já estaria satisfeito pensando nessa potência de sabor que traz. E lembrando que a gente fez aqui os mesmos parâmetros de receita. Muito provavelmente a gente tem concentrações diferentes por conta do ângulo de abertura do cone de cada um dos métodos. Então a minha preferência é o Chemicão. Eu acho que eu me identifiquei, né? É o mais gordinho. Agora fica a pergunta, será que se eu emagrecer eu passo a gostar do nosso amigo magrinho, Chemiquinho? Eu não acredito em tais milagres. Brincadeiras à parte, espero que agora você conheça um pouco mais desse método e deve estar se perguntando também aonde comprar um Chemex. Hoje o importador oficial da marca é a Flavors. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que direciona vocês para a rede social deles e para o site. E lá você encontra esse equipamento tanto para o seu uso doméstico quanto para o uso comercial. Lembrando que para o uso comercial você tem uma tabela diferenciada, é bom entrar em contato direto com os vendedores que fazem essa venda para o seu negócio. Então, além de servir aí na sua cafeteria, também é uma chance de pôr na prateleira para vender para o seu cliente. Então não deixe de entrar em contato com o pessoal da Flavors e deixo aqui meu agradecimento que eles me mandaram a Chemiquinha para que eu pudesse testar, e a grandona a gente já tinha aqui na Unic, lá no nosso laboratório de cursos e treinamentos, e eu não tinha a pequenininha. E aí veio a ideia de fazer esse comparativo aqui entre uma e outra para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse método. Então fica aí um recado aí pro pessoal da Chemex. Se a tendência for seguir o perfil corporal da pessoa, espero que inventem um maior, porque a minha tendência é engordar, não é emagrecer. Até semana que vem, até o próximo vídeo.